Quem foi o Celcinho da Vintém? Um dos fundadores do ADA, Celso Luiz Rodrigues, ou mais conhecido como Celso Russo, conhecido criminoso que agiu nos anos 90. Fundador da facção Amigos dos Amigos, ADA, e que foi poupado pelos chefes do CV na rebelião de Bangu, e homem que é considerado como rei no bairro de Padre Miguel na Zona Oeste. Neste vídeo iremos contar a história do Celcinho da Vintém, como popularmente é conhecido no Rio. Início do Celcinho da Vintém. Celso Russo, como era conhecido no seu início de crime. Começou no crime praticando assaltos a cargas na Avenida Brasil, principal via no seu bairro, o Padre Miguel. Ganhava a comunidade da Vila Vintém, distribuindo as cargas para os moradores. Sua ascensão no tráfico foi em meados de 90, quando virou líder na comunidade da Vila Vintém e Curral das Éguas. Na época, eram as duas do Comando Vermelho. Celcinho da Vintém foi preso pela primeira vez em meados de 90, por roubos e formação de quadrilha. Ficou por 4 anos na máxima de Bangu, mas foi detido no presídio Milton Dias Moreira, e conseguiu escapar. De volta às ruas, Celcinho pegou uma época da ascensão dos bicheiros e as primeiras milícias da Zona Oeste. Como a Vila Vintém é praticamente um bairro dentro de Padre Miguel, e o Celcinho era muito querido no bairro inteiro, os bicheiros tiveram que dar atenção para agir na área dele. Fugas do Celcinho da Vintém. Celcinho tinha muita influência na escola de samba de Padre Miguel na época, portanto, essa relação uma hora iria acontecer. De acordo com investigações policiais da época, o Celso Russo não tinha relação com o jogo do bicho, mas apenas cobrava dos bicheiros para atuar na sua área sem retaliação. Celcinho da Vintém foi recapturado em 96. Ele estava na Vila Vintém e foi recapturado pelos policiais da área. Numa operação bem arquitetada para que não houvesse fuga. Na época, o Celcinho ganhou até matérias na TV, por conta das suas ações na Vintém, além das fugas cinematográficas, se fingindo de gari, pastor da igreja e até disfarçado de policial. Mas nessa operação não teve jeito, e ele foi recapturado e levado novamente para presídio em Bangu, na segurança máxima. Formação do ADA em Bangu. Dentro de Bangu, ele ficou junto com o na ala do 3º Comando. E foi capturado também em 96. Juntos, firmaram uma nova aliança no Rio de Janeiro, e convidaram os demais chefões do 3º Comando e insatisfeitos dentro do CV, e deram o nome de Amigos dos Amigos, ou ADA, como ficou conhecido. A saída do Celcinho da Vintém do CV foi sem retaliação. Entretanto, ele se aliar ao principal inimigo da sua antiga facção, fez ele ter inimigos dentro do CV. Condenado a 18 anos de prisão, e detido em Bangu, o Celcinho armou sua segunda fuga. Ele foi transferido para o Hospital Penitenciário Fábio Maciel, para a extração de uma bala que ficou alojada no seu braço direito. Entretanto, a cirurgia não foi feita, e na madrugada de 21 de outubro de 98, ele saiu pela porta da frente vestido de policial militar. A Civil investigou o caso e afastaram 6 agentes penitenciários da época. Um agente foi preso, acusado de facilitar a fuga. Essa fuga teria custado para o Celcinho a quantia de R$1 milhão. Com Celcinho em liberdade, os bairros de Bangu, Padre Miguel e Realengo na Zona Oeste do Rio foram só festas e comemorações. Policial registrou festas nos clubes de Bangu e Padre Miguel, regado a cerveja e churrasco grátis. Foram semanas de bailes funk exaltando o Celcinho e a facção ADA, além de fogos e tiros de traçante em comemoração. Na segunda-feira, o Celcinho ordenou a distribuição de 5.000 cestas básicas em Padre Miguel, além de brinquedos para as crianças. De 98 a 2002, o Celcinho entrou na lista dos mais procurados da polícia. Ele era investigado por ter muitos informantes dentro da polícia, e investigavam que até policiais fora de serviço faziam segurança dos seus familiares e eventos na Vintém, impossibilitando prender o Celcinho na comunidade. Celcinho recapturado. Até que em 7 de maio de 2002, o Celcinho foi recapturado, num grande efetivo dos agentes da DRF na Vila Vintém. Cercaram a casa do Celcinho, estava dormindo. Os seguranças do Celcinho tinham afrouxado, e os agentes que investigavam o Celcinho por meses, aproveitaram e efetuaram a prisão. Sem resistir e sempre calmo, o Celcinho se entregou.
Mas os traficantes da Vintém dispararam tiros em várias localidades, assustando os agentes, que temiam um resgate ali mesmo. Levaram o seu senhor rapidamente para a delegacia, sem ao menos revistar a sua casa. Seu senhor chegou na delegacia com dezenas de jornalistas e um efetivo grande da polícia. Como era o maior traficante da época, comoveu muitas pessoas pró-local. Sempre calmo e brincalhão, entrou dando risada e conversando com os agentes e a imprensa. Posou nas fotos sempre risonho e debochado. Falou para a imprensa que faturava 50 mil por semana com vendas de drogas, e que não gosta de atirar na polícia, preferia fugir, e que mandava só na Vintém no curral, e para ele, tirava só 10 mil por semana, porque tinha muitos custos e funcionários para pagar. Foi transferido novamente para Bangu, com 30 policiais e 2 helicópteros para escolta, porque era conhecido pelas fugas e por ter contato com a PM. Rebelião de Bangu. Em outubro de 2002 aconteceu a famosa rebelião de Bangu, onde os líderes do CV invadiu a ala do ADA e executaram o E em seus braços. Estranhamente pouparam a vida do seu senhor, alegando que a missão era só pegar o E. Quando acabou a rebelião, o E foi procurado pela imprensa, e na entrevista, disse que foi poupado porque disse que os caras do CV queriam ouvir, e teve que fazer isso na hora para sair vivo. Entretanto, dizem que o Linho e o E não estavam se dando bem, e o seu senhor também estaria contra o E. Após a morte do E, o Linho assumiu o Morro do Adeus e expulsou a família do E, levantando fortes indícios que poderia ser verdade. A trajetória do seu senhor no crime de 2002 até 2022 foi inteira dentro do presídio, acumulando processos por ser investigado como mandante dos crimes. Ainda no ADA, convencendo os chefes que ele não traiu ninguém e teve que sair vivo para a facção continuar. Continuou mandando na Vintém por intermédio de familiares e soldados, segundo a justiça. O tráfico da Vintém dificilmente se metia em guerras por territórios, e só se defendia de tentativas das milícias da área. Disputa pelo Fumacê. Em 2007 estourou uma guerra entre os traficantes do conjunto Fumacê, TCP, contra a Vintém, ADA. O Fumacê era controlado pelo português, e seu frente, conhecido como Tiaguinho ou TH, começou a atacar a Vila Vintém a todo momento. Tiaguinho era o terror da Zona Oeste por ser cruel, mas foi morto pela polícia em outubro de 2007. Quem assumiu o lugar dele foi o MK. O MK não era querido no Fumacê, e traficantes começaram a trocar de facção e ir para a Vintém. Em novembro de 2007 a Vintém começou a invadir o Fumacê, mas como a comunidade é formado por conjuntos habitacionais e é pequena, aconteceram operações policiais e não conseguiram ficar. Golpe na Vila Vintém. Em maio de 2010, um ex-genro do seu senhor, o Palhaço, matou 10 soldados da Vintém e deu golpe. Fugiu para Senador Camará, mas não conseguiu apoio do TCP. Fugiu para Nilópolis e foi preso. Em novembro de 2013, a facção ADA foi resgatar chefões no fórum, e o seu senhor estava nesse dia, mas segundo a polícia o alvo não era ele, era os chefões Piolho e Chocolate, mas não aconteceu. Pelas acusações de ainda mandar na Vintém, em 2014 ele foi transferido para o Presídio Federal de Rondônia. Em 2017, o seu senhor conseguiu voltar para Bangu no Rio, e nessa época, o ADA se desestruturou inteiro com a perda do controle da Rocinha para o CV, e 90% dos membros trocaram e foram para o terceiro comando puro. As comunidades de Padre Miguel continuaram no ADA. Seu senhor estava perto de ganhar a liberdade, mas colocaram ele como mandante na Guerra da Rocinha em 2017. Entretanto, a Vintém não se envolveu na guerra, deixando que o Rogério 157 e soldados do NEM resolvessem entre eles. Na época, o Rogério 157 pulou, e colocou a Rocinha no CV, e soldados do NEM tiveram que fugir para o Morro do São Carlos no Estácio. De 2018 a 2020, os soldados da Vintém foram expandindo no bairro, e conseguiram tomar algumas comunidades da milícia, e estranhamente, firmaram acordo de paz com o CV, conseguindo até ajudas contra os milicianos em Jacarepaguá e Taquara. Seu senhor em liberdade e fora do crime.
Celcinho foi solto em outubro de 2022, depois de uma briga jurídica, conseguindo tirar a sua acusação da guerra na Rocinha, e que o Ministério Público descobriu que foi uma armação para manter ele preso. Por ser um preso exemplar, e ficar mais de 20 anos detido, ele conseguiu sua liberdade em 2022. Ao sair do presídio de Bangu, concedeu entrevista à imprensa. Informou que cumpriu sua pena inteira, e não tinha mais envolvimento com o tráfico. Que iria viver a sua vida com o que restou, e continuaria morando na Vila Vintém, porque lá estão seus amigos e familiares.